Paz, senhores irmãos. Profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 10 até o versículo de número 23. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo de número 10 até o versículo de número 23. Os que acharam podem confirmar dizendo amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar
porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem sentar? Nós concluiremos hoje esta série, uma mensagem urgente de Deus à igreja contemporânea. Hoje é a quarta mensagem desta série e o terceiro chamado de Deus. Nós comentamos sobre ele na última semana e hoje nós vamos pensar nestes versículos que lemos, do 10 até o 23, porque há algo maravilhoso de Deus para as nossas vidas nestes versículos. Como falamos na última semana, o terceiro chamado de Deus ao seu povo é um chamado à santidade. Deus chama seu povo à santidade. Mas quando nós pensamos em santidade, não tem como falar ou pensar em santidade sem pensar em pecado. Porque Deus só chama à santidade quem estava no pecado. Deus só chama alguém à santidade quando há perigo de pecado. E quando se fala de pecado, nós logo pensamos em pecado de ordem moral. Porém, quando a Bíblia fala sobre pecado, ela é muito mais abrangente. Ela mostra muitas outras ações, muitas outras atitudes que se caracterizam como pecado. Não só o pecado de ordem moral. A nossa mente, ela se limita a este pecado. E por quê? Porque é um tipo de pecado que gera escândalo na igreja. Mas ninguém fala, por exemplo, da desobediência como pecado. Ninguém fala, por exemplo, da rebeldia, da rebelião. Pouco se fala da mentira. Pouco se fala de uma série de coisas. E quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vemos que Deus trata com a mesma seriedade um pecado de ordem moral e outra classe de pecado. Por exemplo, Deus vai dizer, por intermédio do profeta Samuel, ao rei, me fugiu o nome do rei agora, antes de Davi, o rei Saul, ele recebe uma ordem de Deus de exterminar tudo dentro do arraial dos amalequitas. E a Bíblia vai dizer que Samuel vai se aproximando e ouve barulho de badalo de sino no pescoço de boi, de vaca, de toda espécie de gado. E quando Samuel chega para falar com Saul, Samuel diz: o que foi isso que você fez? Deus não mandou matar tudo, desde o gado até o adulto, o ser humano, a criança, o homem, a criança, mulher, tudo. Deus não mandou matar tudo. E aí ele usa a desculpa: não, eu guardei o melhor para oferecer ao Senhor. Muitas vezes nós
nos assemelhamos a Saul. Quando Deus nos dá uma ordem, nós não fazemos como Ele manda, e quando Ele nos confronta, nós usamos de desculpas, dizemos a Deus: não, Senhor, é que isso aqui eu guardei que é para o Senhor, não, Deus, isso aqui, olha, não pode, não é. E Deus diz o quê? Por intermédio de Samuel, do profeta Samuel, a Saul: Deus tem mais prazer em que se obedeça. A obediência traz mais prazer ao coração de Deus do que sacrifícios, do que holocaustos. E por quê? Porque Deus vai dizer: porque a desobediência, a rebeldia, é como pecado de feitiçaria. Ou seja, Deus está dizendo que o rebelde e o desobediente é feiticeiro. Aí você vai para o livro do Apocalipse e João vai escrever assim: que ficarão de fora os cães, os idólatras, os abomináveis, os feiticeiros, os mentirosos. E quando nós lemos em Apocalipse João escrevendo que ficarão de fora os feiticeiros, nossa mente vai direto aonde? Nossa mente viaja direto para aqueles que estão envolvidos em obra de feitiçaria, de macumbaria, obra de bruxaria, porque na nossa visão humana, na nossa mente, o feiticeiro é ele. Mas quando a Bíblia vai falar sobre o feiticeiro e o pecado de feitiçaria, a Bíblia vai dizer que até o desobediente, o rebelde, é feiticeiro. E é pecado. É pecado. A Bíblia trata a avareza como idolatria e diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, quando falamos de pecado, a nossa mente não pode estar restrita a pecados de ordem moral, a pecados sexuais. A nossa mente precisa ser aberta e entender que quando Deus fala de pecado, Ele está falando, quando a Bíblia trata sobre pecado, ela está falando de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida com o povo, não foi por causa de um pecado de ordem moral, foi por causa da desobediência. Deus disse para Moisés: Moisés, fale com a rocha. E Moisés ficou tão irado com a murmuração do povo que ele bateu na rocha. E aí Deus disse: por que você me desobedeceu? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, não pelo pecado de ordem moral, mas pela desobediência à voz do Eterno, à direção de Deus, à palavra de Deus. Então Deus está chamando o seu povo aqui à santidade. Deus está chamando a sua igreja à santidade. Então não limite a sua mente a pecados de ordem moral. Faça uma reflexão e tenha uma mente aberta para entender tudo aquilo que é pecado, ainda que você não aceite que a sua atitude de desobediência, de rebeldia é pecado e te afasta de Deus. Deus está falando nesta noite: ei, eu estou chamando o meu povo à santidade. E qual é a postura que Deus quer do seu povo? É a obediência à sua voz, à sua palavra, a obediência ao Senhor. É isso que Deus quer da sua igreja, é isso que Deus quer do seu povo. E por quê? Porque a obediência, a nossa obediência para com Deus é o que revelará se de fato nós o amamos.
Quando nós vamos ver o Evangelho segundo escreveu João, Jesus vai dizer que se nós, ele dizendo aos seus discípulos, aqueles que estavam lhe ouvindo naquela época, e a nós, nos dias atuais, se vocês me amarem, vocês obedecerão os meus mandamentos. Ou seja, o amor a Deus está diretamente ligado a uma vida de obediência à sua palavra. Não é simplesmente uma vida de obediência à questão de vir ao culto, de orar, de ler Bíblia. Não, é todo o comportamento do crente salvo. Pastor, onde eu vou ver isso? Na Bíblia, lendo a palavra de Deus, meditando, parando para refletir nas Escrituras, para meditar na palavra do Senhor. Deus está tratando com a sua nação. Deus está tratando com o seu povo. Deus vai fazer revelações interessantíssimas aqui nestes versículos que nós lemos. Mas o que nós vamos observar e o que o Senhor nos mostra em sua palavra é que sem obediência, tudo o que colocamos às mãos se torna imundo aos olhos de Deus. Você pode estar bem arrumada, bem arrumado, perfumado. Você pode estar todo bem apresentável, chegar na igreja, levantar a mão, adorar, cantar, falar língua estranha, chorar e viver uma vida de desobediência. E aí você vai perguntar: Senhor, eu estou no culto, no sábado, no domingo, acompanho o culto de ensino na quarta-feira, eu estou aprendendo, eu estou meditando, eu estou anotando, eu estou na igreja, todo culto, eu levanto a mão quando o grupo de louvor está cantando, quando alguém passa lá, quando passa lá a salva, eu dou oferta, eu dou dízimo. Por que a minha vida está desse jeito? Pare e reflita. Você tem sido obediente àquilo que o Senhor está dizendo? Você é obediente à voz de Deus? E Deus fala de diversas maneiras. Deus fala através da mensagem da Bíblia, da palavra pregada. Deus fala através da leitura bíblica, na leitura inicial. Deus fala nos louvores quando estão sendo entoados. Deus fala através da palavra que está sendo pregada. E Deus fala através da liderança quando há um direcionamento para a igreja. E de modo que, se eu obedecer o que o Senhor está falando no louvor, se eu obedecer o que Deus está falando na pregação, se eu obedecer o que o Deus está dizendo quando eu leio a Bíblia, mas eu não obedecer o que Deus está dizendo através da liderança, quando dá um direcionamento, eu estou em desobediência. Não adianta cumprir alguns pontos e deixar outros de lado. Não adianta eu chegar na igreja com cara de santo, com jeito de santo, com voz de santo, com roupa de santo, embora hoje já tem muita roupa que não é de santo, com a mãozinha levantada como se fosse santo, mas as minhas atitudes não serem de alguém que é santo, ou que está buscando a santidade diante de Deus. Então Deus levanta o profeta Ageu e chama o povo à santidade. E por que Deus chama o povo à santidade? Ele vai mostrar para nós algo interessante. Por quê? Porque dos versos 10
do versículo 10 até o versículo 14, há uma parábola intrigante aqui. Veja comigo. Capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Interessante isso. E por quê? Porque aos sacerdotes foram feitas duas perguntas extremamente intrigantes para nós, que quando nós começamos a ler e vamos pensar, a gente pergunta assim: por que Deus perguntou isso? Por que Deus perguntou se aquilo que é santo, tocar outra coisa, pode tornar santo? Não. E por que Deus perguntou aquilo que é imundo, tocar em outras coisas, ficará imunda? E eles disseram: sim, ficará imunda. Por que Deus fez essa pergunta? E por que Deus associa isso ao seu povo? Qual é a lição que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus está querendo mostrar para nós aqui? Deus quer nos mostrar algumas coisas. Mais diretamente, duas lições Deus quer nos ensinar aqui. A primeira lição que Deus quer nos ensinar aqui é que as coisas santas, elas não têm o poder de tornar puro aquilo que é imundo. Vou repetir. O que é que Deus está nos ensinando com a primeira pergunta? Aquilo que é santo, ou as coisas santas, elas não têm em si o poder de tornar pura as coisas que são imundas. E por quê? Porque a santidade, ela não pode ser transmitida de um objeto para outro e nem de uma pessoa para outra. Ou seja, a minha vida de santidade não vai santificar o meu filho, não vai santificar a minha esposa, não vai santificar aqueles que estão perto de mim. A sua vida de santidade não santifica o seu marido, não santifica seus filhos. O que é que Deus está ensinando? Que santidade precisa ser buscada de forma individual por cada um. A Bíblia vai dizer que cada um de nós temos que nos santificarmos a nós mesmos. Nós temos que buscar
buscar a presença de Deus. E para quê? Para que Ele venha nos purificar, nos santificar. E deixa eu dizer uma coisa: carne jamais vai se converter. Você não vai encontrar jamais um texto bíblico dizendo que a carne deve ser convertida, mas você vai encontrar um texto bíblico na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 2, a Bíblia dizer que a carne precisa ser mortificada. As obras da carne precisam ser mortificadas. E Paulo vai dizer que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, tudo aquilo que pertence à carne. E quando Paulo fala carne, ele não está falando da picanha que você come, não. Ele está falando da velha natureza, do velho homem, esse mau costume, esse jeito birrento de ser, esse jeito maldizente de ser, esse negócio do crente dizer eu nasci assim e vou morrer assim. Não vai morrer assim, não. Já está morto assim. Tenha que buscar a Cristo para ter vida. Tenha que buscar a Cristo para ser transformado. Eu não conheço ninguém que se encontra com Jesus Cristo e continua da mesma maneira. Saulo encontra Jesus na estrada de Damasco com ordem para prender e matar os crentes, mas quando ele levanta dali, ele vai, mas não vai mais matar ninguém. Ele vai se unir a eles, ele vai pregar a graça, ele vai pregar a salvação, ele vai pregar o amor. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo tem a sua vida transformada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Não adianta eu me fantasiar de crente. Eu me fantasiar de santo, levantar a mão, dar até uma balançadinha no corpo assim, na hora que o fogo está pegando, uma irmã ali, outro irmão aqui, dando glória a Deus, fala a língua, dá até uma balançadinha assim, bate até o pé de leve e chora, fala em línguas. Isso não é santidade. Pastor, o senhor está apertando demais. Mas é isso que o texto ensina. É isso que Deus quer. Não adianta você chegar e viver uma vida cristã de aparência. A aparência não vai gerar salvação. A aparência não vai trazer benefício para você, nem para sua família, nem para sua vida, nem para a igreja. Deus não quer a igreja vivendo de aparência. Deus não quer os crentes vivendo de aparência. Deus não está à procura de crentes que vivam de aparência, porque se fosse, ele não ia precisar procurar, era fácil de achar. Mas quando ele se encontra com a mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, a samaritana, ele diz que Deus está à procura de homens, de mulheres, e quando ele diz homens, ele diz a raça humana, e Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer a mentira no meio do seu povo. É difícil dar glória a Jesus, né? Eu sei que é. Não tem problema não me preocupo com isso. Eu não prego para você dar glória, eu prego para a glória de Deus. Segunda lição que a gente vê no versículo 13. A gente vai ver outra lição no versículo 13. Porque aí Ageu vai perguntar para os sacerdotes se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Ou seja, qual é a segunda lição que a gente vê aqui?
As coisas imundas, elas têm o poder de contaminar as coisas santas. Vou repetir. As coisas imundas têm o poder de contaminar as coisas santas. Você percebeu? A santidade não se transmite de uma pessoa para outra. Mas o pecado tem um forte poder de contaminação. O pecado tem o poder de contaminação do pecado é mais forte que o Covid. É mais forte que o Ômicron. Aí tem gente com medo de morrer de Covid, mas não tem medo de morrer do pecado. Tem gente com medo de morrer do Covid, mas não tem medo de morrer por causa do pecado, de morrer eternamente. Se você é um crente salvo em Jesus, o Covid vai matar você, vai matar o corpo, mas naquele dia ele ressuscitará. Agora, se você não for um crente, um cristão verdadeiro, um autêntico servo de Deus, o Covid vai te matar, mas o pecado vai matar a sua alma, vai levar você para a condenação eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. A gente está preocupado com tanta coisa, mas com aquilo que deveríamos nos preocupar, verdadeiramente não estamos. Vivemos a vida cristã como se reunir na igreja fosse um clube social, como se a vida cristã fosse algo que dá status, que dá ibope. Eu sou crente. É bom, legal, muito bom. Mas e aí? Você vive como crente? Porque dizer que é crente, ô irmão, tem tanta gente por aí dizendo. Aí você vai ver a vida, você vai ver como anda. Eu não estou dizendo que não pode em um momento de sua vida tropeçar. Tropeçar é uma coisa, permanecer caído é outra. Totalmente diferente. Reconhecer as suas falhas e buscar em Deus o aperfeiçoamento, o crescimento, a mudança é uma coisa. E dizer, eu sou assim mesmo, e não estou nem aí, eu sou assim, é outra. Quem gostar de mim assim, bom. Quem não gostar, vai ter que engolir do mesmo jeito. É outra história. Totalmente diferente. É sinal de alguém carnal. É sinal de alguém que não tem vida com Deus. É sinal de alguém que pode estar sentado no banco da igreja, pode cantar em grupo, pode participar de ceia, pode até profetizar, mas não tem nada com Jesus. Pastor, mas e como que pode profetizar e não ter vida com Deus? Deus usa quem Ele quer. E dom é para a edificação da igreja. Fruto é que nos assemelha com Jesus. A igreja em Corinto tinha dom, mas tinha carnalidade. E muitos de nós confundem isso. Confundem dom, falar em língua, com alguém santo. Esqueça, não tem nada a ver com isso. Jesus diz que a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Ah, mas eu canto, isso não é fruto, é folha. Ah, mas eu prego, isso não é fruto, é folha.
Ah, mas eu falo em línguas. Isso não é fruto, é folha. Fruto é aquilo que faz alguém olhar para você e olhar para mim e dizer: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, esse é um jovem de Deus, essa criança, olha, desde pequeno tem compromisso com Deus. Eu conheço muitas pessoas que prega, que canta, que profetiza e que está em pecado. Com pecado escondido. Traindo marido, traindo esposa. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Nos púlpitos das grandes igrejas, nas mídias, pregando. A igreja escutando, indo ao delírio, dando glória a Deus, aleluia. E quando o cidadão sai do púlpito, vai para o hotel, vai cheirar cocaína. Vai usar droga. Vai se embriagar. Vai viver a vida de engano. Mas tem uma coisa: os dias estão contados para estes. Os dias estão contados para estes. João Batista vai dizer no capítulo 3 do Evangelho, segundo escreveu Mateus: o machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Deus está chamando o seu povo à santidade. Eu estava dizendo à minha esposa, ontem à noite, Deus está sacudindo a igreja. Deus está sacudindo a igreja. E fruto podre está caindo do pé. Para que o avivamento de Deus venha sobre o povo. Nós entramos o ano de 2022 debaixo da bênção de Deus. Pastor, como pode isso se a gente está vendo a maior turbulência? É aí que eu estou vendo a mão de Deus. Porque o engano, a mentira está sendo colocado à vista de todos. A palavra de Deus está se cumprindo. E por quê? Porque o que Deus tem para fazer, cumprir na vida da sua igreja, é muito grande. E não pode ter nada escondido, oculto, para impedir aquilo que Deus tem para fazer. Deus vai fazer um reboliço tão grande aqui dentro. Deus vai sacudir tantas vidas aqui dentro. Vai derramar a unção dele sobre tantas vidas aqui dentro. Deus vai encher, Deus vai renovar, Deus vai conceder dons, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai levantar pregadores, Deus vai trazer de fora enfermo e vai curar. Deus vai começar a fazer muita coisa neste lugar, mas primeiro ele tem que tratar com a igreja. E é o que ele está fazendo nesse começo de ano. Terceira lição que a gente vê no versículo 14. A gente vê aqui uma profunda aplicação espiritual. Olha o que o Senhor diz. Então prosseguiu Ageu: assim é esse povo. Olha lá. Assim é esse povo. E assim esta nação perante mim. Assim é esse povo. E assim é esta nação perante mim.
eles não estão se santificando. Mas aqueles que são santos estão sendo contaminados pelos que não são. Aí, olha só. E o que ali, olha lá, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo, tudo é abominável, tudo é rejeitável. Ou seja, se eu sou uma pessoa desobediente a Deus, até meu culto é abominável diante de Deus. Eu sei que é duro. A gente acha que o que está passando, que o que está acontecendo, você acha que o que está acontecendo na sua vida é o diabo te provando. Não, é Deus. É Deus mostrando para você, ei, acorda, até quando você vai viver dessa forma? Porque na sua desobediência, até o culto que você pensa que me agrada, não me agrada. Pelo contrário, me aborrece, é abominável. Tudo que você traz, onde você põe a mão, tudo se torna abominável. Porque no teu coração não há verdade, há mentira, há engano, há desobediência. Deus está tratando com o povo. Deus está tratando com a sua igreja. Mas a exortação de Deus continua. Olha o versículo 15. Porque do versículo 15 até o versículo 18, nós já lemos, nós vamos encontrar aí uma admoestação solene. Todo o povo, olha que interessante. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Deus está dizendo, ei, pensa, volta lá atrás, a sua mente, a mente de vocês, e volta e reflete. Pensa, tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Aí o povo pode perguntar assim, que dia, Senhor? Desde antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no templo. Ou seja, desde quando vocês voltaram da Babilônia, com a missão de reconstruir o meu templo, a minha casa, desde antes de vocês começarem a colocar pedra sobre pedra, a edificar, a construir. Pensa, olha o texto. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Ou seja, eu guardei lá no monte 20 medidas. Vou lá buscar. Tenho certeza que eu guardei. Sabe aquele velho ditado? Quem guarda tem? Meu pai sempre dizia isso para mim. E ele diz até hoje, quando eu converso com ele. Quem guarda tem. Quem guarda tem. Se não guarda, vai procurar na reserva, não tem nada.
Ele diz, então guarda, equilibra, não gasta tudo, cuidado, seja equilibrado. Guarde, porque hoje você tem, mas amanhã você pode não ter. Então quem guarda, tem. Aí o povo disse, eu guardei 20 medidas. Vou lá buscar porque eu estou precisando de 20. Chegava lá, só tinha 10. Mas eu não guardei 20, porque só tem 10. Chega no lagar para buscar 50. Eu guardei 50 lá no lagar. Chegava lá, só tinha 20. Aí o povo diz assim, por que, Senhor? Aí Deus diz, eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde aquele dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Pensa nisso. É o que Deus está fazendo o povo pensar. Há uma admoestação, uma advertência a todo o povo. Vocês estão errados. Vocês estão andando em desobediência, e a desobediência de vocês traz consequência. Vocês guardaram 20, mas quando foram buscar, só tinha 10. Vocês guardaram 50, mas quando foram buscar, só tinha 20. Deus havia soprado, aí ele disse, eu trouxe ferrugem, eu trouxe saraiva, eu trouxe um monte de coisa sobre vocês, e não teve ninguém que se voltasse para mim. Naquele tempo, pensa no que vocês viveram, pensa no que vocês, a maneira que vocês estavam, e ande diferente daqui para frente. O que é que Deus está ensinando? Deus está ensinando 3 lições maravilhosas. Deus está nos mostrando que a negligência na obra de Deus acarreta sérios prejuízos. Nós achamos que estamos sendo espertos por negligenciar a obra de Deus. Pelo contrário, nós estamos boicotando a nós mesmos. Eu não vou abrir a mão para a obra de Deus, não vou contribuir, não vou ofertar, não vou dizimar, eu não vou fazer isso, eu vou dar só uma parte, eu não vou dar tudo. Você está boicotando a você mesmo. Não, pastor, mas eu estou na crise, e vai permanecer nela, porque você é infiel, porque você é desobediente. Eu estou dentro do buraco e vai continuar nele. Se não houver mudança de vida, se não houver mudança de postura, corre-se o risco de ficar ainda igual Asaf, olhando. Só que Asaf estava olhando a bênção do ímpio. E você olha o irmão dentro da igreja. Por que fulano prospera a vida dele e eu continuo nesse buraco? Por que fulano está cantando bonito e eu continuo com essa voz de taquara rachada? Por que Deus levantou fulano e não levantou eu? Eu estou aqui tanto tempo, eu sirvo a Jesus há tantos anos, e ele levantou o menino que começou agora, levantou o irmão que chegou na igreja esses dias, e eu estou aqui e ainda continuo do mesmo jeito, porque você não aprendeu a obedecer ao Senhor. E quando eu desobedeço, tudo que eu ponho a mão se torna imundo. Tudo.
Deus está dizendo: todas as obras da mão de vocês. Ninguém diz nada. Tem alguém vivo aí? A segunda lição que a gente vê nesses versículos é que o pecado atrai a disciplina de Deus. Deus estava tratando com a nação de Israel. Deus estava tratando com aquele povo. Quando ele diz: eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, em todas as obras das vossas mãos. Deus está dizendo: fui eu que fiz tudo isso. E a gente está dizendo: o diabo está furioso com a minha vida. Olha como o diabo está arretado, está querendo me pegar de todo jeito, está furioso comigo. E Deus está dizendo: eu fiz isso. Fui eu. O mesmo Deus que abre a porta também fecha. O mesmo Deus que levanta também abate. O mesmo Deus que exalta também humilha. O mesmo Deus que faz a chuva descer do céu, ele também fecha o céu e retém a chuva. O mesmo Deus que te abençoa também retém a sua bênção por causa da sua desobediência. Não é porque Deus acha bonito isso. É porque Deus precisa fazer isso. Porque senão você acredita que está bem. Porque senão você acredita que é santo. O problema é que nós interpretamos a disciplina de Deus de maneira errada. E Deus está nos fazendo entender que o propósito da sua disciplina é sempre o arrependimento. Tem gente orando para Deus mudar a vida, não vai mudar se não tiver arrependimento. Ah, Jesus. Tem gente pedindo para Jesus mudar. Muda, Senhor, minha vida. Muda não. Enquanto não se humilhar e não se arrepender e mudar de vida. Vai pedir. E Deus não vai fazer. Porque se Deus fizer, irmão Gilberto, ele vai contra a sua própria palavra. Nós ouvimos ontem aqui, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. Não adianta você plantar morango e na hora de colher querer colher laranja, que não vai colher laranja, vai colher morango. E a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Se você planta vento, vai colher tempestade. Tem crente colhendo tempestade na vida, porque andou plantando vento muito tempo. E a colheita ainda é longa. A colheita ainda é longa. Se não houver mudança de atitude, de postura, de conduta, vai chorar muito ainda. Nem começou. Começou a colher os primeiros frutos dessa colheita, desse plantio.
O que você plantou, você começou a colher agora. O plantio é muito extenso, o terreno que você plantou é muito longo. Se não tiver mudança, vai ainda demorar muito tempo para acabar essa colheita. Pode correr para onde quiser, pode se esconder onde quiser, pode ir para onde quiser. O salmista no Salmo 139, ele diz: para onde me irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no céu, o Senhor está aí. Se eu fizer a minha cama no céu, o Senhor vai estar lá. Não tem como se esconder de Deus. Deus estava com Elias quando ele enfrentou os profetas de Azera e os profetas de Baal, mas quando ele se escondeu na caverna, Deus estava com ele também lá na caverna. Não há como se esconder de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que ele está com os seus olhos, com 7 olhos, como chamas de fogo, voltados para toda a terra, porque a Bíblia diz que Deus está com 7 olhos de fogo voltados sobre a terra. Ele está falando de 7 como plenitude, ou seja, Deus contempla toda a plenitude da terra, toda a extremidade da terra. Não há como se esconder de Deus. As pessoas querem se esconder dos homens, mas se esquecem de que de Deus ninguém se esconde, e que mais cedo ou mais tarde Ele traz à luz tudo aquilo que foi feito em trevas. Se não houver arrependimento, Deus vai tratar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas você acha que vai terminar assim? Não, não vai. Não vai terminar assim. Porque os versículos 18 e 19 nos apresentam uma promessa bendita. Os versículos 18 e 19 nos apresentam algo que alegrará os nossos corações. O texto diz assim: considerai, eu vos rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês. Presta atenção, porque da outra vez que Deus diz isso, versículos acima, ele diz: considerai isto, desde este dia em diante. Desde quando vocês começaram, desde antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor, certo? Deus está falando de um tempo de desobediência, quando eles ainda, antes deles começarem a construir o templo, a reconstruir o templo, agora não, agora Deus está chamando a atenção do povo, a partir do 24º dia do 9º mês, é quando nós começamos a ler, foi quando começamos a ler o versículo 10, Deus está dizendo no 18 agora: olha, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas, ou pensai nestas coisas, ou observai isto: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Crise. Sim ou não? Mas olha como o versículo termina: mas desde este dia vos abençoarei. Aleluia! Oh, maravilha de Deus!
maravilha de Deus. E por que Deus está dizendo isso? Qual é a lição que a gente aprende aqui nestes 2 versículos? Tem 2 lições maravilhosas. Assim como a desobediência traz o juízo de Deus, a disciplina de Deus, o arrependimento e a obediência traz a bênção. E a obediência traz a bênção de forma imediata. Deus está dizendo: vocês se arrependeram? Maravilha! Desde este dia eu vos abençoarei. Desde o dia em que vocês reconheceram o pecado, desde o dia em que vocês decidiram mudar de vida, desde o dia em que vocês colocaram o coração na minha obra e me colocaram como prioridade, a minha obra como prioridade na vida de vocês, eu mudo a história. No celeiro, Deus está dizendo: não tem semente, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado fruto, mas de agora em diante eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar você, eu vou mudar a sua história. Quando há obediência, a bênção. Quando há obediência, a bênção de forma imediata na vida do seu povo. Aí alguém diz assim: como pode? Miserável ontem estava em pecado, praga ruim, estava lá. Olha como pode estar agora desse jeito aí, abençoado. Você não sabe o que aconteceu no coração. Porque arrependimento não aparece no rosto. Arrependimento não se vê como as vestes. Arrependimento é internamente, é entre nós e Deus, é entre você e Deus, é entre eu e Deus. Ninguém vai ver o arrependimento, mas verão o resultado do arrependimento, a obediência que traz a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vão olhar e dizer: como pode? Ontem estava assim, como pode hoje estar desse jeito? Você vai dizer: é porque eu reconheci o meu pecado, me curvei diante dele e clamei a misericórdia do Senhor, e ele me ouviu. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Deus quer que a sua igreja o busque em primeiro lugar. Jesus ensina em Mateus capítulo 6: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, vestimenta, tudo o que você precisar, calçado. Deus, estas coisas, o que são estas coisas? É a comida, a bebida, a vestimenta, as necessidades básicas. As necessidades básicas serão acrescentadas, mas para aquele que busca o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. E nós já vamos partir para o encerramento. Dos versículos 20 ao 23, nos ensina algumas lições maravilhosas para as nossas vidas. Quando há arrependimento. Agora imagina a alegria do povo quando eles ouviram esta palavra em seus dias. Quando eles ouviram Deus usar o profeta Ageu e dizer assim: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão
pela espada do outro. Isso aqui é incrível. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra trouxe para eles naqueles dias um encorajamento e para nós uma bendita esperança. No presente ela trouxe encorajamento, no futuro ela trouxe esperança. Por quê, pastor? Você vai entender. Primeira coisa que Deus vai dizer aqui, dos versículos 20 ao 22, Ele vai falar de um colapso dos reinos do mundo. Ele vai dizer, vou fazer abalar, farei abalar o céu, a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, eu vou fazer tremer tudo. Deus está dizendo. O que é que Deus está ensinando? Não era o povo que ia fazer, era Ele. O povo tinha simplesmente que obedecê-lo. Quem ia fazer era Ele. O que é que Deus está nos ensinando? Que é Ele quem conduz os destinos da história. Tudo está nas mãos de Deus. É Ele que faz abalar o céu e a terra. É Deus quem levanta, é Deus quem abate, é Deus quem exalta, é Deus quem humilha. É Ele quem faz. Os homens têm os seus símbolos de poder. Cavalos, carros, naqueles dias, era símbolo de poder. As nações que tinham mais carros e cavalos, eram as nações mais poderosas, e Deus está dizendo o quê? Olha lá, Deus está dizendo, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão. Deus está dizendo que Ele tornará nulo o poder humano. Deus destrói os carros que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros. O poder do homem se torna nulo diante do poder de Deus. A autoridade humana se torna como nada diante da autoridade do Todo-Poderoso. A última palavra na minha e na sua vida não vem dos homens, vem de cima, vem de Deus. A última palavra sobre a minha vida e a sua não vem da terra, vem do céu. É por isso que precisamos estar a qualquer custo em comunhão com o céu, porque é de lá que vem a palavra para dirigir a minha vida, é de lá que vem a direção e o rumo da nossa história. Se você tiver em comunhão com a terra, mas não tiver em comunhão com o céu, você está perdido. Mas se você não tiver em comunhão com a terra, por causa do seu pecado, por causa do pecado deles, vivendo em santidade e tiver em comunhão com o céu, você estará salvo, porque Deus cuidará de você, Deus cuidará de mim. Quando todo mundo disser Ele vai morrer, não tem saída, Deus nos levanta com a sua mão, nos coloca de pé, nos enche com a sua unção, com o seu poder, nos usa para a glória do seu nome, para mostrar que Ele é Senhor. Aleluia. Mas Deus faz algo mais interessante ainda aqui. Além de destruir carro, cavalo, além de estar no controle da história, Deus entrega os homens à sua própria insanidade, à sua própria loucura. Por quê? Ora, a Bíblia diz que eles iriam morrer, sim ou não?
um pela espada do outro. Eles iriam se matar. Eles iriam guerrear entre si. Aqueles exércitos que se preparavam para guerrear contra Israel, iam guerrear entre si, iam matar um ao outro. Quando Deus age em nosso favor, até o inimigo fica maluco. Deus está dizendo que os reinos deste mundo passarão. Versículo 22 vai dizer assim: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força das nações. Os reinos deste mundo passarão. Ele está dizendo que os reinos deste mundo passarão, e o reino do Senhor e do seu Cristo é que reinará para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Veja a Bíblia, Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 23, para a gente encerrar. Vai nos ensinar, vai nos mostrar que o reino de Cristo reinará pelos séculos dos séculos. E o versículo 23 vai mostrar a vitória triunfante do reino de Cristo. Veja o versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor está nos ensinando? O que esta profecia de Ageu está nos mostrando? Esta profecia de Ageu está nos mostrando que alguém da linhagem de Zorobabel, no futuro, iria autenticar definitivamente a vitória, a intervenção de Deus na história. Quem é este? Jesus Cristo. Quando Deus está dizendo, por intermédio de Ageu, fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, meu servo, farei de você como um anel de selar. Ele está falando do anel como selo de autenticidade, selo de propriedade. Quando a gente vai assinar um documento aqui no Japão, o que você usa? O seu carimbo. Aquele carimbo vai mostrar que aquele documento foi assinado por você. Quando você compra uma casa, compra um carro, você vai lá e bate o seu carimbo no documento. Quem pega o documento lá na concessionária ou na construtora vai dizer: esta casa aqui foi comprada pelo fulano de tal, pertence ao fulano de tal. Deus está dizendo: Zorobabel, alguém da sua linhagem, eu vou fazer como um anel de selar. Ele vai autenticar o que? A minha intervenção na história, o estabelecimento do meu reino. Quem é este? Este é Jesus Cristo de Nazaré. Se você olhar a linhagem de Zorobabel, se você olhar a genealogia de Jesus, você vai ver que
que Jesus vai descender de Zorobabel. Jesus vai descender de Zorobabel, e ele é aquele que autentica, que estabelece o reino de Deus na terra. Aleluia! Nós olhamos para o livro do profeta Ageu e achamos que há uma palavra apenas para o Antigo Testamento, apenas para quem viveu naquele tempo, mas há uma promessa de Deus para a vida da sua igreja, do seu povo, para aqueles que obedecem ao Senhor. Aleluia! E eu concluo aqui nos mostrando o livro de Ageu é um reservatório, irmãos, que transborda sublimes verdades e lições para a igreja dos nossos dias. O que o livro do profeta Ageu nos ensina? Que a pregação da palavra de Deus é insubstituível. O que ela ensina? O que o livro ensina? Que a casa de Deus merece sempre o melhor. O que nos ensina? Que a casa de Deus merece sempre prioridade. A maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Deus da glória. Aleluia! A maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Deus da glória. A última, a história tem o seu clímax na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E você adora Jesus de pé nesta noite. Aleluia!